Volta agora com o Fique Sabendo na TV. Já estou aqui com a Gisele Andrícia. Ela que é pioneira na área de design de sobrancelha em Maracanaú, já formou muitas mulheres, já formou aí muitas mulheres profissionalmente e ao seu lado, que começaram trabalhando com você, seguiram aí na carreira empreendedora, né, Gi? Bom Isso dia. mesmo. Bom dia, gente. Conta pra gente, Gisele, antes da gente falar sobre essas formações, explica pra gente como foi esse teu início. Quem mora em Maracanaú conhece muito bem a sua história, lembra de você, né, quando ia na casa das pessoas. Eu estava até conversando aqui com o Patrick, quando ia na casa das pessoas e depois que a sua mãe ele cedeu o espaço. Como foi esse teu começo? Conta um pouquinho da tua história. Oi, gente. Foi bem difícil, né? Porque tudo no começo, ninguém te conhece, ninguém sabe do seu trabalho. E quando eu comecei, eu trabalhava numa loja e eu não estava feliz. Eu queria muito um dia trabalhar para mim, ter o meu negócio. Sempre tive esse pensamento. Mas antes de tudo isso, eu passei por muitas dificuldades. Eu vim do Rio de Janeiro, já morei em casas de favor. Já trabalhei na praia vendendo coco, ganhando 1 centavo em cada coco. Então, eu sempre quis ter o meu negócio, né? Então, por todo o sofrimento, por toda a luta da vida, eu não desisti. Que eu sempre falo, nunca desista. E aí, eu trabalhava na loja e eu gostava muito de beleza. E nesse meu salário da loja, eu tirava um valor X para mim ir para o salão. Todo mês eu tinha aquele valor que eu gostava de me cuidar, de me sentir bem, com a minha autoestima renovada. Porque o que eu sempre digo, a gente sempre tem que estar bem primeiro para depois cuidar de outras pessoas e tudo ficar bem, né? A gente tem que se amar primeiro para depois, né, outras pessoas ser amada também. Então, isso me impactava quando eu chegava lá no salão, o atendimento, o serviço. Nossa, eu gosto tanto disso. E aí, uma amiga minha me ensinou a fazer tanto depilação como sobrancelha, que eu fazia na casa dela, né? Ela me atendia e eu gostava, ela me ensinou. E quando ela fez a minha sobrancelha, aquele design muito lindo, eu falei assim, é isso que eu quero para mim, é isso que meu coração palpita. E naquela época não tinha, só tinha 2 pessoas, eram 2 senhoras que já faziam. Muitas pessoas faziam sobrancelha, mas era aquela coisa muito básica, era só tirar o pelo, sem modelo, sem desenho, sem nada. E aí eu comecei fazendo nas minhas amigas, nas amigas das minhas amigas, eu pegava a minha bicicletinha, eu só tinha uma pinça, uma tesoura, uma escovinha de dente, porque antigamente não tinha material para trabalhar. Hoje tem uma infinidade de produtos para você fazer o seu trabalho ficar mais lindo. Mas antes não tinha. E eu cobrava R$ 3. Antes eu comecei gratuito com as minhas amigas. E elas gostavam tanto que as vizinhas começaram a gostar. As amigas das vizinhas, os familiares das vizinhas. E aí pegou. Eu Foi falei, muito gente, no boca a boca, né, foi. Gisele? Porque naquela época não tinha rede social, né? E eu não sabia nem como entrar na rede social, nem gostava muito da mídia. E foi o boca a boca. E assim, toda vez que eu ia para casa da cliente, eu me vendia, né? Minha mídia era aquela. Eu precisava vender o meu trabalho, porque era aquilo que me motivava. Então, eu falava para a cliente, se você, na próxima vez que você quiser agendar, eu já fiz logo um cartãozinho com o meu telefone. E ela ligava, quando ela ligava para mim para agendar, ela falava assim, ó, tem mais alguém que queira fazer? Sua mãe, sua vizinha, sua prima ou seu esposo? E ela falou assim, tá certo, eu vou ver e te falo. E aí eu sempre conseguia atender mais uma pessoa. E devido a isso, eu atendi uma pessoa de Fortaleza que falou assim para mim, Gisele, tá bombando rena em Fortaleza. Mas como é que é isso? Ela me explicou, olha, é uma tinta, é um pozinho orgânico, feito de plantas e tal. E aí eu fui pesquisar na internet, né, no Google, o que era. Aí fiz um curso bem baratinho no centro, nessas lojas de cosmético que tinha na época. E eu fiquei encantada com aquilo. Peguei várias amigas, peguei uma tinta, né, que é a rena, e pintei a mesma cor em várias amigas, e tirei uma com 10 minutos, uma com 20 minutos, e fui testando para ver a tonalidade, a durabilidade. E aí pegou. E aí depois eu vi a necessidade de sair da empresa, pedir as contas. E, assim, sempre eu digo que a gente tem que realmente, financeiramente, tem que se organizar. Como foi, já ia te perguntar, como foi essa tua organização financeira e como era essa tua organização? Porque a gente fala muito de empreendedorismo e tem uma visão muito
bonita da coisa, eu vou começar, já vou começar grande. E, claro, nem sempre é assim. Na maioria das vezes, na verdade, não é assim. É verdade. Como foi que você conseguiu conciliar o teu trabalho, né, formal, porque você trabalhava em shopping, né, Gi? Então, assim, a carga horária já é diferente, né, e mais puxada. Como foi conciliar essas duas coisas e como foi conciliar isso financeiramente para projetar, para idealizar o teu sonho? Quando eu vi que estava dando certo, que eu estava ganhando muito mais do que o meu salário, e muitas pessoas têm medo de sair do CLT para empreender. Será que vai dar certo? Se você quer, se você gosta, primeiro a pessoa tem que querer. O primeiro, na frente, tu tem que ter o querer. O querer começa tudo. Eu queria. E quando eu vi que estava dando certo, eu arrisquei. Eu estava ganhando mais do que o meu salário. E aí eu acordava às 7h30 da manhã, e começava a pegar minha bicicleta, minha bolsinha, e ia para as casas das clientes. Quando era 3 horas da tarde, eu parava, tomava meu banho, ia para o shopping, ficava até 10. Quando era 10h15, eu chegava em casa, eu ainda atendia mais 2 pessoas até 11 horas da noite. Cheguei aí, quando eu pedi minhas contas, eu comecei a atender na casa da minha mãe. Eu só tinha uma cadeira de balanço para atender. E o meu material, que era só uma escovinha de dente, uma pinça e uma tesoura. Não tinha nada mais, era só aquilo. E eu conseguia atender 70 pessoas por dia. E não era 70 sobrancelhas, 70 pessoas, porque era buço, axila, depilação, sobrancelha. E eu começava às 5 horas da manhã, levantava, limpava a casa da minha mãe, 5h30 eu já começava a dar... Eu não sabia como agendar, né? Não tinha ideia como fazer isso. Então, eu fiz umas senhas, fiz 70 senhas. E eu pegava um caderno, botava o nome da cliente e o número. E de manhã eu saía distribuindo, de manhã elas vinham lá na porta da minha mãe, eu entregava, e eu falava assim, olha, assim que eu estiver quase terminando, eu já ligo para você, olha, você já é a próxima, você organiza para você vir. E assim foi ficando aquela vinda. E aí tinha gente que marcava e não vinha, levava a minha senha, eu ficava chateada, oh meu Deus, tem que imprimir mais senha. E devido a isso, eu falei assim, não, agora, a partir de agora vai ser por ordem de chegada. E assim, é uma gratidão tão grande que tem gente comigo até hoje, 12 anos. Incrível. Mas eu fico assim muito grata. E sobre assim, a organização financeira, eu sempre fui organizada financeiramente desde que eu trabalhava. Porque tudo que eu comprava eu anotava e eu já organizava o meu salário, que era 930 na época. Eu tirava R$ 80 para me juntar no banco. Eu fui no banco, abri uma poupança, quebrei o cartão e todo mês eu botava 50, 70, 80. Às vezes, quando sobrava um pouquinho mais, eu botava lá. Vamos dizer que era uma poupança que eu não mexia, como se aquele dinheiro não existisse. E eu organizava, tipo, R$ 80 era do salão, porque antigamente o serviço era bem mais barato. Eu comecei fazendo sobrancelha com R$ 3, né? Hoje ela é R$ 35. Mas também hoje em dia você tem um conforto, você deita numa maca confortável, ar-condicionado, Wi-Fi, café, profissional para lhe atender, tudo isso, né? E eu já organizava todo o meu dia, todos os meus custos fixos, variáveis. O que é o custo fixo e variáveis? Água, luz, que é fixo, né? Internet, e os variáveis as coisas que você vai comprar, material, comprar algo para você. E começava a anotar tudo. Isso, até hoje ainda faço. Aí hoje é um pouco mais difícil, que é mais, né, coisas para administrar. Mas a gente tenta seguir aquele padrão que é para você conseguir. Aí quando eu saí da empresa, eu tirei o dinheiro. Tinha R$ 4.000 lá, eu juntando aos pouquinhos. E eu passei 7 anos nessa empresa, então era uma coisa segura. E eu fui, mas eu queria muito e deu certo. E aí eu comecei a juntar o dinheiro e eu vi a necessidade de contratar alguém. Nessa parte que você trabalhava já lá na sua mãe, eu acredito que é importante frisar essa sua relação com a sua mãe. Tipo, se você nunca teve um apoio financeiro por trás, né, Gi? Basicamente, você também mantinha a sua casa ali junto com a sua mãe, porque na época era você, sua mãe e sua avó só, né? Isso. Então, você teve sempre essa visão de só materna, não é, Gi? Sim, com certeza. Porque minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 2 anos, eu era um bebê, né? E a nossa relação como ele mora no Rio de Janeiro e eu aqui, a gente não tem muito essa relação de pai, nunca teve, né? A gente se via, sempre se falou, se encontrava na casa do meu avô, porém não teve aquela coisa, eu
ou vou ficar me vitimizando porque eu não tenho um pai, eu não vou correr atrás da minha vida porque minha vida foi difícil. Não. Se a sua vida foi difícil, você tem que dar realmente a volta por cima. Não é porque os seus pais te ensinaram uma coisa, quando você cresce e você vê que não é correto, eu faço isso botando culpa no seu passado. Se o casamento da minha mãe não deu certo, eu falei, se o casamento da minha mãe não deu certo, o meu vai dar certo. Sou casada há 14 anos e muito feliz. Muito amigo, muita compreensão. E eu acho que a gente tem que pensar assim, né? Porque o pai foi isso, ou foi aquilo, que você vai ficar revoltado da vida. A vida ela é sua. Deus deu livre-arbítrio para você fazer o que você quiser da vida. Então, é com você. Se você quer fazer o bem, se você quer fazer o mal, se você quer progredir, se você quer regredir. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que ter sempre Deus na frente, um coração tranquilo. E ter perseverança todo dia, que vai dar certo, que vai dar certo, que vai dar certo, e sempre dá certo. Com certeza. E você foi esse braço direito da sua mãe. Sim. A vida todinha, né? Assim, e hoje ela está comigo. Eu tirei ela da empresa que ela trabalhava, e botei ela para trabalhar comigo, e hoje ela tem o negócio dela comigo. E eu, às vezes, nossa, eu olho o Pix dela, tá bem, né? Ela fica aí. Que bacana. Gisele, outro ponto que eu queria falar com você a respeito dessa questão de você foi uma pessoa que impulsionou muitas outras empreendedoras, né? Conta pra gente como foi isso. Às vezes as meninas que trabalhavam contigo tinham um sonho de empreender também e você dava total liberdade. Não é questão nem de liberdade, porque cada um tem a sua liberdade, cada um faz o que quer e aí vai ajustando, né? Mas, assim, de dar força a essas meninas, como é que foi? Como é que é esse processo de plantar essa sementinha? Assim, quando eu vi a necessidade, e na verdade não foi nem... Eu não estava atendendo essas pessoas, estava bem sobrecarregado. E um certo dia eu estava em casa, que a gente tinha acabado de comprar a nossa casa, e um rapaz, ele foi lá colocar uma janela. Aí ele falou assim, eu vejo que você atende muitas pessoas, você não precisa de um ajudante? Eu tenho uma filha que ela não sabe fazer sobrancelha, mas ela é muito inteligente, ela é muito esperta. Se você quiser ajudar ela, e tu vai gostar muito, mas dá uma chance para ela. Aí eu cheguei em casa, conversei com meu marido, ele, o que tu acha, mãe? O que tu acha? Ele, não custa nada tentar. Na vida não custa nada tentar. O não a gente já tem. E deu tudo certo, e eu chamei ela ficou lá em casa comigo. Meu Deus, como é que eu vou ensinar? Não sabia como fazer isso. E naquela época não tinha muito material, como você fazer. Então eu peguei uma canetinha de um piloto, tipo uma canetinha mesmo, né? Aqueles pilotos mais fininho. A gente fazia a limpeza da pele da pessoa e eu fazia a marcação da sobrancelha e ela ficava nos excessos. Ela ficava tirando todo o excesso. Aí, quando ela terminava o excesso, eu ia para a cliente fazer o acabamento, né? Então, ela começou a aprender assim. Aí, eu ensinei ela a depilar também. E a gente viu a necessidade de chamar outra, e chamar outra, e chamar outra. Ela diz, agora a gente precisa ter um espaço, porque a gente não tem mais nem onde colocar pessoas. Teve um dia, por ordem de chegada, era 4 horas da tarde. 4h13, 16h30, chegaram 17 pessoas. Minha nossa. E mãe, eu preciso comprar cadeira, porque não tem mais cadeiras. Só tinha 10 cadeiras. O pessoal fica do outro lado da calçada, da rua, sentado na calçada, esperando. A espera era, em média, de 3 a 5 horas. Ninguém desistiu, ninguém ia embora. E aí a gente começou, comecei, né, a pesquisar materiais. A minha mãe me deu a lateral da casa dela, que era uma garagem. Ela falou assim, filha, constrói sua casa aqui. Eu falei assim, não, mãe, eu quero botar meu negócio aqui. A senhora me dá, ela dou sim, é sua. Então, aquele terreno, que é aquela lateral daquela casa da Coab, né, onde era a garagem, eu levantei o meu salão. Aí eu fiz a recepção, fiz a sala de sobrancelha, fiz o banheiro, e sempre eu quis um negócio, como eu sempre trabalhei em empresas, eu quis um negócio de alto padrão. Eu já fiz logo uma logo muito grande, uma fachada muito bonita, as meninas todas de fardas iguais, sapato. Aí abri minha empresa, contador, tudo direitinho, recepcionista. E aí eu botei um café, botei ar-condicionado. Por que tudo isso? Eu fui juntando esse dinheiro. Eu fui me organizando financeiramente. Não é porque entra R$10, eu vou entrar na minha empresa e pegar lá, abrir meu caixa e pegar os 10. Não existe. Porque ali não é seu. Você tem que estabelecer o seu salário todo mês.
Salário X é o meu salário e o restante é o da empresa. Tira os custos que você paga da sua empresa, os impostos, o material, seus funcionários. O restante é capital de giro. E aí você consegue se organizar financeiramente, né? Eu sempre falo para as minhas alunas hoje, que hoje a gente começou a dar aula, né? A gente na aula também a gente dá o curso de empreendedorismo, como ela começar. E a gente fala sobre isso, que ela tem que sentar um minuto do dia dela para organizar financeiramente o que ela gastou, anotar o que saiu, e nunca abrir o caixa dela achando que aquele dinheiro é todo dela, que não é. Então, ela nunca vai conseguir realizar o sonho dela, que é tirar a cliente dela de uma cadeira para botar numa maca no ar-condicionado. Bacana, Gi. Essas meninas que começaram contigo, como é que elas estão hoje? Você lembra, assim, tem uma funcionária, que foi uma funcionária sua, que é algo marcante para você? Sim, com certeza, várias. Olha, a minha primeira, eu digo para todo mundo que ela é pura gratidão. A minha primeira funcionária. Porque até hoje a gente se comunica, a gente tem uma amizade muito bacana, até me emociono assim, com a história dela, porque ela foi guerreira mesmo, e hoje ela tem o espaço dela, tudo alto padrão também, do jeitinho que a gente ensinou, tudo de farda, ela tem as funcionárias, ela atende. Fez o mesmo padrão que você, Sim. Você consegue perceber isso, Ela né? faz também sobrancelha e depilação, e dá oportunidade de emprego para outras pessoas, está muito feliz, está bem, eu fico muito feliz por isso. Eu acho assim, quando a empresa, né, passa várias funcionárias, sempre tem uma que te marca mais. A minha primeira, várias me marcaram mais, mas a minha primeira, assim, a evolução de profissionalismo dela é bacana demais. Muito bacana, Gi. Em relação a essa questão de plantar essa semente e colher depois, hoje você está colhendo os frutos também nessa área de consultoria, né? Você dá Isso. consultoria para novas meninas que querem entrar nesse universo, né? Isso. Hoje o mundo ele é digital, né? Hoje você consegue levar a sua imagem, seu trabalho para vários lugares. E as pessoas falam, Gisele, por que você não começou antes da aula? Eu gosto de fazer as coisas que motivam o meu coração, que me faz feliz. Na época, me fazia muito feliz atendimento. A gente atende muitas pessoas por dia. Até hoje a gente atende. Mas quando eu comecei, eu dei esse primeiro passo porque tem um medo. Tudo tem um medo. Ai, eu tenho medo. É tenho um novo, medo. né? Independente se é na sua área, Ele mas é novo, o né? medo é só racional. Então, a gente tem que botar o medo de lado e seguir em frente. E eu fiz a minha apostila, passei meses elaborando a minha apostila de design de sobrancelha. Ela está realmente completa de tudo que há na sobrancelha. Todo mundo do universo da sobrancelha, ela está ali. Porque eu queria fazer, sempre eu quero fazer o meu melhor. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero fazer o máximo que eu puder. Então, passei meses fazendo ela. Quando eu olho outras apostilas dos cursos de trás que eu já fiz, muito vago. E a minha está completa. Eu fico assim, orgulhosa em olhar a minha apostila. Muitas páginas falando sobre tudo, e é muito bacana. E quando eu pego na mão da minha aluna, que ela nunca pegou numa pinça, e ela faz um design incrível, ela fala assim, foi eu que fiz? Eu, sim, foi você que fez. E ela sai assim, maravilhosa. Ela diz, Gisele, eu estou atendendo, as minhas clientes estão voltando, o acabamento. Aí elas ficam mandando feedback para mim, porque a gente tem um suporte pós. E assim, eu fico no acompanhamento, e hoje a gente também dá cursos de cosméticos, né? E olha, a gente tem um grupo em movimentação, elas trocam ideia. E eu vejo elas voando, ganhando muito dinheiro. Eu fico, poxa, eu fico muito feliz, porque deu certo, né? Eu acho que quando um projeto a gente bota Deus na frente, porque na pandemia eu me reinventei, né? Eu tinha vários custos fixos para pagar e sem dinheiro entrando. E aí meu Deus, por que não fracionar os produtos que eu tenho e vender? E aí eu fracionei, vendi, foi o que me tirou assim mesmo porque eu, nossa, não sabia como pagar as contas, tudo fechado. E eu falei, Senhor, esse projeto é seu, se der tudo certo, ele vai para frente. E assim aconteceu. Nós vendemos R$ 24 mil em 3 meses, vendendo kit banho de lua. Então, ele dá muito certo. E aí, ele é tão de Deus que hoje eu dou curso de banho de lua. Eu ensino elas a fazer o banho de lua, vender. E aí as meninas estão voando, tá? Maravilhoso, estou muito feliz. Gisele, qual foi o patamar, assim, que você saiu para o patamar que você tem hoje, assim, dessa questão de construção mesmo? Como é que você se vê daquela menina que era lá do começo, que fazia a sobrancelha
com as meninas sentadas na cadeira e hoje a mulher empresária, empreendedora, que fomenta, que traz renda, que faz a renda movimentar dentro do município. Qual a diferença dessas duas Giseles? Eu acho que é amadurecimento. Porque assim, a humildade para mim é a mesma, né? Independente do que... E assim, quando você cresce e você tem visibilidade, eu digo, quando a gente bota a cara a tapa, a gente apanha, né? A gente apanha mesmo, a gente leva pedrada, a gente leva apontamento, falam coisas que você nunca fez, mas você engole o choro e continua, porque ninguém pode parar a gente, só Deus. E assim, é a mesma Gisele, com gratidão, com carinho, com o mesmo atendimento e orgulho, né, por eu ter saído da rua de bicicleta no sol quente e hoje contribuir com o nosso Maracanaú, crescer com ele, dar oportunidade de emprego para outras pessoas que precisam levar renda para dentro de casa, né? Isso é muito bacana, assim, eu fico muito grata a Deus, só grata mesmo, porque qual é o teu funcionamento hoje? Quantas clientes você atende hoje em dia? Quantas pessoas você conseguiu empregar? Como é esse teu funcionamento de hoje em dia? A gente atende muitas pessoas por dia, muitas. Chegamos a 15 funcionárias e hoje estamos com 11 colaboradoras. E não sei te dizer a quantidade de pessoas que já passou, porque foram muitas pessoas que já passaram lá no salão. Cada uma com a sua... Diariamente, vocês atendem em média quantas pessoas? Deixa eu ver... vamos dizer, um sábado, acho que quase 100 pessoas. Né? Um sábado. Porque o sábado acaba sendo mais movimentado. Muita gente vem de Fortaleza para cá, para Maracanaú, Gisele? Principalmente fazer micropigmentação comigo. Vem gente de longe, eu fico, nossa, você veio da onde? Da França, da Itália. E tipo assim, a minha amiga fez, eu gostei, sabe? Indicações de outra pessoa. Eu sempre pergunto, você veio da onde? Quem foi que te indicou? Aí teve uma que falou assim, do Google. Quando eu postei micropigmentação, apareceu logo você para mim. Eu, nossa. Aí você mora onde? Ela mora perto do IJF. Eu, nossa. Aí outra semana passada veio, uma amiga da pessoa fez. Ela mora em Pentecoste. E aí ela falou assim para mim, eu falei assim, você mora aqui no Maracanaú? Ela falou assim, não, eu moro em Pentecoste. Eu, como você chegou até a mim? Ela falou assim, uma amiga minha fez, eu gostei. Eu tô com o meu marido, com a minha filha, uma bebê de meses, hospedada na casa dela, me faz a sobrancelha. Nossa! Poxa, muito obrigada. Um prazer, né? Gisele, esse fomento na economia do município, para a gente finalizar aqui, como é que como é que você enxerga esse fomento para a economia do município girar, como você mesmo falou? Você ensina outras meninas que começam aqui dentro de Maracanaú, que também realizam esse trabalho e fomentam outras famílias e dão emprego a outras pessoas. Como é que você enxerga essa questão da economia girar aqui no município e você que fez questão de permanecer em Maracanaú? A gente às vezes até tem convites para ir para Fortaleza, mas eu amo meu Maracanaú. E assim, no curso de design de sobrancelha, né, no empreendedorismo, eu já ensino a elas a abrir a empresa delas. Como abrir uma empresa, como contratar um contador, como pagar os impostos. Aí já a educação financeira, que ela tem que tirar aqueles custos fixos, que são, né, do nosso município, porque a gente tem que gerar para crescer. E eu acho isso muito bacana, assim, eu fico muito feliz com a minha empresa dando certo e dando oportunidade para outras pessoas também gerar mais dinheiro para o Maracanaú. Gisele, só agradecer, parabenizar. A gente ainda está aí no último dia do mês, fizemos questão, a gente já estava tentando aqui com a Gisele já fazia uns dias, porque a gente sabe da sua importância, da importância do seu nome. Quando a gente fala na área de design de sobrancelha, micropigmentação, aqui dentro do município, todo mundo lembra de Gisele Andrícia. Então, é um prazer, uma satisfação te receber aqui no nosso programa. Muito Volte obrigada. sempre. Parabéns por fomentar a economia do nosso município. Eu que agradeço pelo convite. Fico grata. E é isso. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho tem Wagner Souza aqui no programa conversando com o Patrick Cavalcante.